Fala, Champs! Tudo bom? Na aula de hoje vamos continuar a estudar bioenergética. Hoje vamos aprender a respiração e a fermentação. Bom, a respiração é o seguinte, Champs. A respiração é o processo em que a molécula orgânica ela será oxidada para produzir várias moléculas de ATP. Na fotossíntese, a gente aprendeu que a luz será utilizada como fonte de energia para produzir moléculas orgânicas. Ou no caso da quimiossíntese, em que a reação química ela irá produzir energia para poder conseguir construir uma glicose, uma molécula orgânica. Respiração e fermentação, que iremos estudar na aula de hoje, elas vão utilizar aquela glicose que foi produzida, aquela molécula orgânica que foi produzida, para ser quebrada e formar várias moléculas de ATP. Então, a respiração celular, ela vai apresentar 3 fases, que aqui nessa imagem está dividida em 4 fases. A primeira fase, chamada de glicólise. A segunda fase, chamada de oxidação do piruvato. A terceira fase, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E a quarta fase, chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Em muitos livros, Champs, a oxidação do piruvato está junto do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. Aqui só está separado para poder a gente explicar direitinho o que é que está acontecendo passo a passo. Vamos nessa? Na primeira etapa, a glicólise, como o nome já está sugerindo, né? Glicose, lise, quebra. É o processo de quebra da glicose. Então, uma molécula de glicose, ela será quebrada em 2 moléculas de piruvato. A glicose, ela vai apresentar 6 carbonos. Uma molécula de piruvato vai apresentar 3 carbonos. Nesse processo aqui de quebra da glicose, a gente já consegue observar que liberou NADH e liberou ATP. O NADH, Champs, é parecidíssimo com o NADPH que a gente viu na aula de fotossíntese. NADP, NAD e FAD, que a gente vai ver daqui a pouco, todos eles são transportadores de elétrons, aceptores de elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Na glicólise, temos aqui quebra da glicose, formação de piruvato, liberação de NAD e liberação de ATP. Lembrando que esse hidrogênio que está aqui, ele foi liberado exatamente dessa quebra da glicose. Tranquilo, Champs? Essa fase aqui da glicólise, ela acontece no citosol, ela acontece no citoplasma das células. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria e ao entrar na mitocôndria, olha o que é que vai acontecer. O piruvato ele será oxidado. Esse processo de oxidação de piruvato acontece graças à saída da molécula de gás carbônico. Então, se o piruvato tem 3 carbonos e agora eu tive a saída de um carbono, significa que esse acetil, essas 2 moléculas de acetil, né, porque está acontecendo paralelamente aqui, essas 2 moléculas de acetil, eles vão ter 2 carbonos. Então, olha a sequência, Champs. A glicose tem 6, foi quebrada em 2 de 3. Aí agora, cada uma desse piruvato perdeu um carbono. Agora, o piruvato, quando perde um carbono, vira um acetil de 2 carbonos. Só que esse acetil de 2 carbonos, ele ainda não está pronto para entrar no ciclo do ácido cítrico. Ele ainda não está pronto para entrar no ciclo de Krebs. Ele precisa receber uma substânciazinha que vai permitir a entrada dele no ciclo de Krebs. Essa substânciazinha é chamada de coenzima A. Então, nesse processo de oxidação do piruvato, você tem a saída de gás carbônico, a entrada da coenzima A, e como você pode observar aqui em cima, ó, também está liberando hidrogênio. Agora que você tem esse acetilcoenzima A pronto, agora sim, essa molécula pode entrar no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Aqui dentro desse ciclo,
vai acontecer uma série de transformações, Champs. Muitos nomes estranhos, muitas transformações. Mas eu quero que você fique atento ao seguinte. Dessas transformações que vão acontecer aqui, Champs, no ciclo do ácido cítrico, você vai ter mais liberação de gás carbônico, você vai ter mais liberação, como aqui a setinha já está indicando, ó, você vai ter mais liberação de hidrogênios. E aí, esses hidrogênios que são liberados aqui no ciclo do ácido cítrico serão capturados pelo NAD e serão capturados pelo FAD. Champs, fica ligado no seguinte. Todo esse processo aqui de quebra, de oxidação e do ciclo do ácido cítrico, tudo isso daqui, Champs, é para poder produzir hidrogênio. Ou melhor, para poder liberar hidrogênio. Então, ó, hidrogênio está aqui, ó, destacando apenas o hidrogênio. Certo, Champs? Então, tudo isso daqui é exatamente para poder quebrar esses hidrogênios. E todos esses hidrogênios que foram quebrados aqui, Champs, eles vão para um local só. Todos esses hidrogênios, eles serão levados até a cadeia respiratória. Então é o seguinte, só relembrando, glicólise acontece no citoplasma, oxidação do piruvato e ciclo do ácido cítrico acontece dentro da mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial. Já a fosforilação oxidativa, que é o transporte de elétrons, essa fosforilação oxidativa ela vai acontecer na crista mitocondrial. O ciclo do ácido cítrico está liberando hidrogênios, está liberando gás carbônico e também está produzindo ATP. Então veja, Champs, agora que chegamos aqui nessa última etapa, que é o processo de fosforilação oxidativa, o que é que vai acontecer? Todos esses hidrogênios aqui, que são transportados por esses NADs e por esses FADs, eles vão ficar todos concentrados na região entre membranas. Vão ficar todos concentrados aqui, assim, ó. Na região entre as membranas. Nessa partezinha daqui, a membrana na crista mitocondrial, vai ter uma proteína com uma espécie de turbina aqui, Champs. Imagina que isso aqui é uma turbinazinha. Beleza? Então, todo NAD, todo FAD está deixando esses hidrogênios aqui. Vai gerar uma diferença de concentração. Nessa região entre as membranas vai ter muito hidrogênio e nessa regiãozinha daqui, onde é a matriz mitocondrial, vai ter pouco hidrogênio. Então, seguindo o gradiente de concentração, esse hidrogênio vai ter que passar da região entre as membranas em direção à matriz mitocondrial. Só que quando acontece isso daqui, quando acontece a passagem do hidrogênio, essa hélice daqui ela é girada. Deixa eu pegar outra cor. Essa hélice daqui ela é girada, Champs. E assim que essa hélice ela é girada, ocorre a liberação de energia. Essa energia que está aqui, para não ser perdida, ela vai ser capturada por uma molécula de ADP mais um fosfato inorgânico para transformar isso aqui, né? Esse ADP em ATP. Então, o ADP mais PI consegue capturar essa energia e virar ATP. O objetivo disso tudo aqui, Champs, é transportar os hidrogênios que foram liberados para essa região aqui entre as membranas, para fazer com que esse hidrogênio passe por essa proteína para que gere energia. O nome dessa proteína, inclusive, é chamada de ATPase ou ATP sintetase, que é uma proteína que vai participar do processo de produção de ATP. Por isso que essa fase, Champs, é chamada de fosforilação oxidativa. Fosforilação significa adicionar fosfato. Estou aqui, ó. Estou adicionando fosfato nesse ADP. Beleza, Champs? Aí veja, para finalizar essa etapa, o que é que vai acontecer? Os hidrogênios estarão todos concentrados aqui, ó. Deixa eu só puxar para cá, Champs. Os hidrogênios eles estarão todos concentrados aqui, ó, na matriz mitocondrial. Só que se esses hidrogênios ficarem todos concentrados aqui na matriz mitocondrial, isso pode trazer problemas para a mitocôndria. Então, é aí que entra em ação o gás oxigênio. O gás oxigênio ele é conhecido como o aceptor final de elétrons. Ou seja, ele vai
capturar esses hidrogênios aqui, ele vai capturar os elétrons que forem liberados aqui nessa região e vai virar a molécula de água. Beleza, champs? Então veja, no processo de respiração celular é o processo de oxidação da glicose, quebra da glicose, para produzir ATP, onde a molécula de água ela é o aceptor final de elétrons. Uma alternativa ao processo de respiração é a fermentação. Qual é a diferença então? Na fermentação vai acontecer apenas o processo de glicólise, o processo de quebra da glicose e formação do piruvato. Não tem ciclo de Krebs, não tem fosforilação oxidativa. Então só tem essa primeira fase. E nessa primeira fase a gente viu que só são produzidas 2 moléculas de ATP. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a fermentação alcoólica. Por que esse tipo de processo energético é chamado de fermentação alcoólica? Por causa do seguinte, a glicose será quebrada em piruvato, certo? E esse piruvato daqui, ele está perdendo gás carbônico, e quando ele perde gás carbônico, ele vira o acetaldeído. Só que esse acetaldeído, ele vai receber os hidrogênios que foram liberados no processo de glicólise. E aí, quando esse acetaldeído recebe esses hidrogênios que foram liberados no processo de glicólise, eu tenho a formação aqui do etanol, um álcool. Então, por isso que é fermentação alcoólica. Inclusive, champs, esse gás carbônico que é liberado daqui, é graças a ele que a gente consegue produzir pão, que a gente consegue produzir bolo. Porque o tipo de fermentação que acontece na fabricação de pão, na fabricação de bolo, é exatamente a fermentação alcoólica. Infelizmente, o álcool evapora. E o gás carbônico que sai desse processo de fermentação alcoólica, o que é que vai acontecer? Ele vai dar espaço, ele vai fazer a massa crescer. Então, o que faz a massa crescer é isso daqui. Beleza? Nesse outro exemplo aqui, temos a fermentação lática. Fermentação do ácido lático. O que é que vai acontecer? Novamente, ó, quebra da glicose, formação do piruvato, liberação apenas de 2 moléculas de ATP. Esse piruvato não vai perder gás carbônico, né? Porque quem perde gás carbônico é aqui na fermentação alcoólica. Então, na fermentação lática, o piruvato não perde gás carbônico e recebe de volta aquele hidrogênio que saiu no processo da glicólise. Quando esse piruvato recebe o hidrogênio que saiu do processo de glicólise, ele se transforma no lactato, ele se transforma no ácido lático. Beleza, champs? Comparando os 2 processos energéticos, né, a respiração e a fermentação, a gente conclui o seguinte. Em todos os 2 processos, eu vou ter consumo de glicose, certo? E esse consumo de glicose vai produzir ATP. Na respiração, deixa eu colocar aqui, ó, na respiração, eu vou ter o seguinte rendimento energético. Uma molécula de glicose vai produzir mais ou menos 36 moléculas de ATP. Enquanto que na fermentação, uma molécula de glicose ela vai produzir apenas 2 moléculas de ATP. Então, champs, a respiração celular ela apresenta um maior rendimento energético. Para o indivíduo que faz fermentação, para ele conseguir produzir essa mesma quantidade de ATP, ele vai ter que consumir muito mais glicose. Então, o rendimento energético melhor é o da respiração celular. Beleza, champs? Então, com essa aula encerramos a bioenergética. Até a próxima. Tchau, tchau.